a nação brasileira não está totalmente constituída. Quando você tem uma grande maioria do povo brasileiro vivendo em condições ainda de pobreza, quando você tem ainda um problema racial fortíssimo, cento e tantos anos depois da abolição formal da escravatura, quando você tem discriminações de toda a natureza, em gênero, etc., a nação brasileira não é ainda uma nação plena. Eu acho que eles sabem que o Lula é um negociador forte, que ele não ia ceder com facilidade para outras visões. Agora, eu acho o seguinte, cada um tem o direito de achar que pode ter outro candidato que deve renovar, que não deve renovar, isso não é um problema. O problema é o seguinte, não existe democracia no Brasil sem o Lula solto. Primeiro porque não tem crime, né? Não tem nenhum crime provado, as coisas são vagas, são coisas ridículas. Você vai contar essas coisas no exterior, você tentar explicar por que o Lula está preso, não é para falar contra, não, você vai tentar explicar, não, é porque tem um apartamento, sabe, o apartamento não é dele, mas acontece o seguinte, podia ter sido, né? E aí ele não fez nenhum ato, o ato foi indeterminado, mas podia ser que um dos atos tivesse... Gente, isso não é incompreensível. O outro tem um sítio, aí fizeram uma reforma lá no toalete do sítio, que também não é dele, mas ele se beneficiava, ele que usava o toalete. Ora, gente, isso aí não dá nem para entender, entendeu? Não dá nem para entender. O sistema judiciário precisará certamente de uma reforma. O judiciário também, em grande medida, reflete um pouco a classe média brasileira que não quer abrir mão dos seus privilégios. Então essas mudanças, elas demoram a ocorrer. Certamente o que aconteceu com o Lula é uma aberração, quer dizer, esse processo todo da Lava Jato, da maneira como ele transcorre. Eu tenho minhas dúvidas até sobre as intenções iniciais, mas digamos, ninguém pode ser a favor da corrupção. Então, agora, também a corrupção é uma palavra muito ampla, né, que tudo pode ser corrupção, né? Quer dizer, você tem situações muito diferentes, aliás, de níveis, inclusive, totalmente diferentes, tudo fica dentro de uma mesma perspectiva, e quando você fala em corrupção, assusta qualquer político hoje em dia, ele tem medo, então as pessoas já ficam apavoradas, entende? Olha, não, e isso é uma coisa que se espalha pelo mundo, né? Eu vejo que uma das dificuldades que existiram e que ainda subsiste, de mostrar como os julgamentos no Brasil foram parciais, é essa questão da corrupção. As pessoas têm muito medo de serem confundidas com corruptos. Agora, nós sabemos, né, pela história, como o combate à corrupção, que em si mesmo é uma coisa legítima, evidentemente, mas como ela sempre foi usada contra os governos de natureza popular, né, e nacionalistas, né, como foi o caso do Getúlio, foi o caso do Jango. Você lê a biografia do Getúlio, era o mar de lama, né, foi a expressão que foi criada pelo Lacerda na época. Não sobrou nada. E agora, como fazer essa reforma? Eu não sei. Eu acho que também, eu não entendo nada, eu não sei como é que é o concurso para juízes, né? Agora eu me pergunto, será que eles estudam história? Será que eles estudam um pouco de filosofia? Ou eles só ficam lendo lá aqueles códigos e dizendo código artigo tal, mesmo aquilo é duvidoso. Então não sei. E como é que isso pode ser reformado? Eu acho que no caso da Dilma e do Lula, o judiciário participou ativamente, não ele inteiro, mas pessoas do que eu acho que foi um golpe no Brasil. A religião é o domínio do absoluto e a política é o domínio do relativo. Então são duas coisas muito diferentes. Então quando você começa a ver se a pessoa está ali porque foi Deus quem inspirou, né, as coisas começam a ficar, começam a perder sentido. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Não vamos misturar. Não vamos misturar. Como a gente não pode ter certeza da vida eterna, tem que trabalhar para a melhoria dessa vida aqui, em termos sempre relativos. Nós nunca temos um absoluto. Eu acho que essa é que faz a diferença da política com a religião. Não é questão só de que é totalmente separado. Claro que tem, de alguma maneira, alguns aspectos, né, das religiões se comunicam com a política. No caso dos evangélicos, eles têm uma penetração social muito grande, indiscutivelmente, é mérito, eles também muito poder nessa população que é desassistida. Os evangélicos entraram onde não tinha Estado. Agora, o que eu não aprecio é quando eles próprios, ou alguns deles dizem, né, isso está dito, que eles têm um projeto de poder. Por causa desse enraizamento popular, até tinham
até tinham simpatia, eu acho, pelo Lula. Aí eles se afastaram do PT, porque o PT é um competidor, né? Na parte de política internacional e defesa, nós fizemos aquilo que tínhamos que ter feito, correspondendo ao que estava sendo feito internamente, de incluir o povo brasileiro. Nós ajudamos a constituir essa visão de nação. E o Brasil era não só respeitado no mundo, era procurado. O Brasil, olha, tem um problema aqui, vamos chamar o Brasil. Nossa participação na área de comércio internacional, o Brasil passou a estar no centro de todas as negociações. O comércio do Brasil se multiplicou e se diversificou, antes com várias regiões do mundo, com países árabes, com países africanos, obviamente na América Latina, e sem falar nas grandes potências como a China, Estados Unidos, BRICS, né, que foi, digamos, o resultado de uma série de outras ações. O presidente Lula sempre repetiu ainda agora na entrevista que ele deu para o Intercept, mencionando o IBAS, que é muito importante, que é Índia, Brasil, África do Sul, 3 países democráticos, pluriculturais, pluriétnicos, e cada um num continente do mundo em desenvolvimento. Tudo isso foi feito com grande empenho. A gente fortaleceu a integração na América do Sul, desenvolveu muito. Veja bem, o conceito da América do Sul é um conceito que quase não se falava. E a própria Constituição fala em integração latino-americana, que aliás é o objetivo mesmo, mas a gente tem que passar pela integração sul-americana. A aproximação com a África, que existia no passado apenas num plano conceitual, teórico, mas enquanto o presidente Fernando Henrique foi lá, sei lá, 3, 4 vezes, não sei exatamente, mas algo assim, Lula fez mais de 20 e tantas visitas. O meu antecessor, os meus antecessores somados do governo Fernando Henrique foram 4, 5 visitas, 6 talvez. Eu fiz 60 e poucas visitas à África. Conseguimos fazer acordo entre o Mercosul e a comunidade andina. Então, quando a gente fala de integração da América do Sul, não estou falando de uma coisa abstrata, é uma coisa que ocorreu concretamente, com efeitos práticos para o comércio, para a integração física, nossa aproximação com os países árabes, sem descuidar de Israel. O Brasil continuou tendo boas relações. Eu, como ministro, fui 5 vezes a Israel. O presidente foi o primeiro presidente brasileiro, o presidente Lula, a ir a Israel. Então não havia nenhuma hostilidade, mas havia um sentido de trabalhar ali pela Palestina, trabalhar pela paz. Nossa campanha por reforma do Conselho de Segurança da ONU, também junto com a Alemanha, Japão, Índia. Isso tudo a gente vê com grande tristeza. Começou a decair muito já no governo Temer, mas hoje em dia vemos de maneira mais explícita uma submissão estratégica, digamos assim. Até a palavra estratégica é muito, talvez seja muito generosa com relação ao que existe, porque não há estratégia, há, digamos assim, um impulso submissivo, de submissão. Isso aqui é um erro que eu acho que a diplomacia atual está cometendo. Aliás, é um erro que chega a ser caricato, né? Porque não é só... Já houve outros governos que eram pró-americanos, mas o presidente não ia visitar a CIA. Quando o Bush resolveu criar o G20, nós tínhamos criado um G20 comercial, mas quando ele resolveu criar o G20 para tratar da crise financeira, ele ligou para o Lula e fez questão de colocar a direita dele lá ele ficou na fotografia. As fotografias são muito significativas, né? Como dizem os chineses, uma imagem vale por 1000 palavras. E ele ficou, o Bush no centro, na primeira reunião do G20, de um lado era o chinês, o oriental, do outro era o Lula. Então, essa é a importância que o Brasil adquiriu no plano internacional. Não há a menor dúvida que foi um golpe, com participação norte-americana, inclusive, porque o avião dele que saiu para levar ele para o exílio ainda fez um pouso num lugar onde tinha uma base americana. Talvez nem fosse a política oficial, porque essas coisas são muito curiosas, não fosse nem a política oficial dos Estados Unidos, da Hillary Clinton, digamos, ou do Obama. Aqui tem ligações outras, aqui antigas, do Comando Sul dos Estados Unidos, com o exército hondurenho, das elites, né? As pessoas têm... Havia ligações fortíssimas de senadores norte-americanos da Flórida com milionários, ou enfim, com personalidades da direita em Honduras. E o Zelaya queria fazer um governo mais social, né? E começou a fazer reformas
Eu acho que talvez ele tenha cometido erros políticos, mas que não justificavam de jeito nenhum um golpe. Foi violento, foi contra ele mesmo, contra o povo. Ele acabou pedindo, se abrigando, eu usei a palavra abrigo, porque tanto a palavra asilo tem conotações jurídicas especiais. Se abrigou na Embaixada Brasileira. Nós somos muito criticados aqui pela mídia por termos permitido isso, mas na realidade foi o que possibilitou ver uma negociação. Os americanos, o Tom Sherman, teve que ir na Embaixada do Brasil para negociar com a Zelaya. E aí foi possível pelo menos evitar uma guerra civil em Paraguai, onde houve uma maioria no Congresso que se criou. Não, obviamente cada processo é um processo, não é idêntico, mas desse sim jamais parecido com o que ocorreu no Brasil. Nós temos um ordenamento jurídico, institucional mais complexo, então levou tempo e tal, mas foi mais ou menos a mesma ideia. No Equador foi diferente, o sujeito foi eleito, né, como se representasse a continuação do Correio. E aí eu não sei se é o exercício do poder econômico, nós já não pode saber de tudo, não vou fazer que nem o outro lá de dizer não tenho prova, mas tenho convicção. O próprio Macri na Argentina também não foi um golpe, havia um cansaço lá com a Cristina Kirchner, também isso foi aproveitado pelo poder econômico. Quer dizer, que todas as lideranças passam por altos e baixos, mesmo as populares. No Brasil a coisa foi muito forte, porque o objetivo não era só a Dilma, claro que a Dilma era importante, mas não era só a Dilma, era o projeto todo, e era pegar o Lula, e era não permitir que o Lula fosse candidato a presidente. Não tenho dúvida de que isso tudo obedeceu aí sim, a um verdadeiro mecanismo, é conseguir eliminar o Lula como candidato. Os nossos militares, e para a Marinha e para a Aeronáutica isso é mais fácil, até pelo fato de eles estarem projetados para fora de alguma forma, que é a defesa da nação, defesa do país, da pátria. E o Exército, como ele é muito territorial, ele também sempre foi muito usado para dentro, né? Desde Canudos, desde outras situações. Isso é uma história real do Brasil. Você vê muitos batalhões do Exército que são dentro no interiorzão do Brasil. Por que ele está lá? O que ele está defendendo lá? Não, você dissesse, não, está defendendo um palácio, defendendo uma mina. Não, está lá porque ele tem essa concepção. Então isso eu acho que era uma coisa que teria que mudar, estava mudando, mas toma muito tempo. Eu acho que progressivamente eu via os nossos militares, inclusive do Exército, se conscientizarem. Primeiro que o nosso problema não é aqui o Prata e os nossos vizinhos aqui do Rio Grande do Sul, não é esse, o nosso problema é mais amplo, né? E que nós podíamos, e também crescentemente, a ideia de que os demais países sul-americanos nós devíamos tentar cooperar e não simplesmente nos defender deles. E, veja bem, se você falar com os militares de alta patente, se eles têm alguma coisa contra a redistribuição de renda, eles vão dizer que não, mas o problema não é esse, o problema é a corrupção. É o seguinte, a carreira, eu sou de uma carreira, não é semelhante, não é idêntica, mas tem semelhança diplomática. Então você, à medida que você vai subindo na carreira, e no Exército isso é muito evidente, inclusive porque os contatos são internos no país, à medida que você vai subindo na carreira, né, você vai convivendo mais e mais com os elementos da elite, né? Então, por exemplo, eu sempre costumo citar o exemplo, pega um general de brigada de Cascavel. Aqui eu não sei o que é brigada, deve ter várias brigadas, mas, por exemplo, aqui o general de Santa Maria, que é o general de divisão, né? É claro que ele é lá uma das pessoas mais importantes da cidade, se não a mais importante. Então ela é cultuada não só pelo prefeito, pelo padre, pelo pastor, mas também pelo Rotary Club, pela associação comercial. Ele se torna uma pessoa da elite. Então essa questão da origem popular, eu acho isso meio relativo, sabe? Isso é um pouco como o judiciário, eles refletem um pouco a classe média, né? Porque sobretudo aqueles que sobem mais, eles adotam os valores da classe média, assumem esses valores. São pessoas honestas, vivem modestamente, a maioria há exceções também aí, mas os generais que eu conheci são pessoas que vivem de maneira simples, sobem, têm uma boa vida e tal, uma vida boa, mas esses lá em cima, os outros, lá, são classe média, né? Então, e se consideram bons gestores e muito honestos. Então, essa pecha da corrupção,
pega neles com muita força, como pega em grande parte da classe média brasileira, e isso é instrumentalizado. E não são eles que instrumentalizam, eles são instrumentalizados, na minha opinião. Eles talvez não gostem de ouvir isso, mas eu acho que é isso que acontece. Aconteceu na época do Getúlio, aconteceu na época do Jango e aconteceu com Dilma e Lula. Bolívia é um exemplo de que os governos progressistas podem ser muito bem sucedidos, e eu acho que o Evo Morales, inclusive, foi uma pessoa que agiu com grande habilidade e que conseguiu até durante um bom tempo, pelo menos não sei agora como será, mas ele conseguiu durante algum tempo uma aceitação até da classe, uma parte da elite, pelo menos, boliviana, porque a economia cresceu. Ele aproveitou muito bem os recursos do gás e os outros recursos. Eu não sei se o lítio já está sendo explorado amplamente, mas de qualquer maneira é uma riqueza que a Bolívia tem. E ele conseguiu fazer algo que nunca tinha sido feito. Eu me lembro que a Bolívia era sempre dada até como exemplo de... Era um golpe por ano, né, a média na Bolívia. Então, eu acho que eles evoluíram economicamente bastante, distribuindo bem a renda, melhorando os serviços públicos. Eu acho que ele tem uma boa chance. O curioso é que o candidato que é contra ele, que é o Mesa, lá atrás, eu não sei hoje como é que ele está, ele dava a impressão social-democrata, relativamente aberto, ele não era uma pessoa reacionária. O problema na Bolívia é que lá a questão étnica é muito forte e os índios foram muito discriminados, né? Então era preciso realmente um índio, uma pessoa de origem indígena para... Quem sabe no Brasil é preciso também algo parecido em relação aos negros, que são muito discriminados no Brasil, né? Houve um momento de muita tensão e de muito conflito, né, quando se discutiu a Constituição na Bolívia e havia ideias quase separatistas mesmo, né, de certas províncias de Santa Cruz, né? E nessa época, quem fez a mediação, o Brasil participou ativamente, mas quem fez a mediação foi a Unasul. A Unasul estava nascendo, né? Não tinha sido ainda nem, digamos, batizada propriamente. Foi uma reunião que estava marcada no Chile, foi a presidenta Bachelet, e lá é que se recorreu. Claro que o esforço de mediação já tinha começado antes, com a participação do Brasil, Argentina e Colômbia. Veja como o Evo era inteligente. O Evo, o ministro dele da época do exterior, que também era indígena e muito inteligente, que era o David Choquehuanca, ele fez questão de ter a Colômbia, para não dar a impressão que era só governo de esquerda e tal. E foi possível fazer um diálogo entre a média luna, né, que era a planície basicamente rica, empresarial, inclusive muito brasileiro, que é dono lá de gado, etc. E soja também, eu acho, e o altiplano, que era basicamente indígena. Então foi possível fazer esse diálogo. Eu espero que a Bolívia continue a seguir um curso positivo. Eu acho que a eleição na Argentina vai ser muito importante também, no Uruguai também. Lá tem uma perseguição judicial também contra ela. Eu acho que ela fez um movimento muito inteligente, né, de apoiar o Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes é uma pessoa que eu conheço, sempre achei uma pessoa assim, muito sensata, é uma pessoa progressista, indiscutivelmente, mas muito moderada, não tem nada contra ele, que eu saiba, não pode ser que inventa daqui até lá. Então, eu conheço ele como chefe de gabinete, claro que militante do partido peronista, oficialista, mas amigo do Papa Francisco. Foi o Alberto Fernandes quem me levou para falar com o Papa Francisco. O Papa Francisco me recebeu para falar de Lula. Ele sabia que era Lula. Eu estava presidindo o Comitê Internacional de Solidariedade ao Lula, mas quem organizou, havia duas pessoas que foram comigo, aliás. Um chileno, Carlos Ominami, que foi quem impulsionou, digamos, e o outro foi o Alberto Fernandes, que foi quem organizou, porque ele que conhecia o Papa, quer dizer, ele é amigo do Papa Francisco, que é hoje talvez a maior liderança, não só espiritual, mas política. Eu falei, olha, eu se fosse argentino, votava nele de coração leve, sem a menor dúvida. E a Cristina por trás, eu gosto de ter muita admiração pela Cristina. Os governos não são perfeitos, gente, perfeição não é coisa desse mundo, não é? Vamos ver se podemos reverter essa onda. Não é necessário que seja exatamente o que aconteceu no passado, mas é preciso que seja uma coisa mais democrática, menos submissa aos Estados Unidos, a uma potência hegemônica, que possa, digamos, jogar com essas rivalidades que existem entre China e Estados Unidos de maneira positiva.
esquerda e direita, não. A direita está toda se comendo aí. Gente, você ouvir é uma coisa... Como é que pode você ouvir o ministro da Economia brasileiro dizer que o Banco do Brasil pode ser fundido com o Bank of America? Isso aí parece uma... Olha, se eu fosse pensar uma piada, eu acho que eu não pensaria melhor, entendeu? Sei lá, como dizer assim, agora a cachaça vai ser da Coca-Cola, que aliás talvez até já seja uma parte. Não, sabe, é uma piada, porque o Banco do Brasil foi fundado pelo Dom João VI. Gente, como é que pode dizer uma coisa dessa? Também não acho que o militar é feito para governar o país. Eu acho que eu fui ministro da Defesa, eu tenho muito apreço pelos militares. Eu acho que eles são grandes organizadores. Para defender o país, tem que ser eles, né? Tem que ser mesmo, eles são capazes, eles não podem determinar os objetivos. Quem pode determinar os objetivos são os políticos, porque os políticos é que fazem, digamos, a mediação dos interesses da sociedade. Nesse diálogo que é necessário que exista entre as várias forças nacionais e que tem que ser dentro de um discurso racional, não pode ser só no meme, né, que fica fazendo, olha, você tem medo, ele é comunista, ele vai te fazer isso, ou ele é ladrão, Não, gente, vamos discutir os projetos brasileiros, vamos discutir a verdade. Você acha que assim é melhor? Que a sociedade possa debater e que esse discurso racional represente realmente as diversas forças sociais. O Lula tem que estar livre, não é só solto, não é livre, poder discutir, debater. Isso eu acho que é bom. Não é uma necessidade do Lula, nem é uma necessidade do PT, é uma necessidade do Brasil.